Boa noite, boa noite. Temos falado nesses dias sobre Jesus, o Filho do Homem, né? Temos falado primeiro que Jesus é Deus, o Filho de Deus, e agora temos falado sobre o Filho do Homem. Jesus é o único ser do universo que tem uma natureza dupla. Então, que Ele te abençoe, que Ele abra o seu entendimento para a sua palavra, para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje eu quero falar sobre, dentro desse tema da humanidade de Jesus como Filho do Homem, quero falar sobre Jesus e as crianças. Primeiro, Jesus teve vários irmãos e irmãs, né? Então, como ele era o primogênito mais velho, com certeza ele brincou com os irmãozinhos, brincou com as irmãzinhas, né? Jesus era muito humano, muito carinhoso com as crianças. Tem duas passagens bíblicas que eu quero ler. A primeira delas é que trouxeram as crianças a Jesus para que ele orasse e impusesse a mão sobre elas. E os discípulos tentaram impedir. E aí Jesus os repreendeu e disse: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Então os pais amavam trazer suas crianças a Jesus, né? Porque ele era atraente com as crianças, né? As crianças amavam o Senhor, e o Senhor amava as crianças. Então ali ele está orando, abençoando. Imagina se você é um pai levando para Jesus abençoar seus filhos. É uma coisa linda de ver, né? Uma coisa maravilhosa quando oramos pelas crianças, porque elas são sensíveis. E eu aconselho e te encorajo, que você tem filhos, que esteja sempre, não apenas você orando, mas também levando a pessoas que têm graça e autoridade para impor as mãos, orar pelos seus filhos. Se eles ficarem doentes, chame os presbíteros, diz a palavra de Deus, né? A oração da fé vai curar o enfermo. Então Jesus tinha essa relação maravilhosa. E ele diz que para você entrar no reino dos céus, você tem que ser como criança. Outra passagem, quero ler, antes de falar um pouquinho o que significa ser como criança, está em Mateus 18. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino de Deus, ou no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Primeiro ele diz que o reino dos céus pertence aos que são como crianças. E aqui ele diz que tem que se converter e se tornar como uma criança. Portanto, quem se faz humilde, como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. E versículo 10, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Então, né, você para entrar no reino, você tem que ser como criança. Jesus falou primeiro que crianças são humildes. Humilde como essa criança. Por que humilde? Porque é dependente, totalmente dependente dos pais, né? E nós temos que aprender o caminho da dependência do Senhor. Então, sem ser totalmente dependente do Senhor, como entraremos no reino de Deus?
Mas nós temos muito a aprender com as crianças, né? Essa grande lição. Outra coisa é que a criança confia completamente nos seus pais. Uma criança normal, ela confia totalmente nos seus pais, e como nós devemos confiar totalmente no Senhor. Crianças são simples, não tem preocupações com a vida. Você não vai ver criança de testa franzida, preocupado, que tem conta para pagar, preocupado nisso, naquilo, né? Criança não anda preocupada, porque descansa no pai. Crianças são naturalmente assim. Crianças são alegres, vivem se divertindo. Eu falo de crianças normais, né? Não crianças que são abusadas ou coisa parecida, né? Então a gente deve aprender a ser alegres, simples, humildes, dependentes como as crianças. Assim vamos entrar no reino dos céus. E aí Jesus disse uma coisa intrigante, né? Que ele diz que esses pequeninos, ele usa 2 vezes o termo pequeninos, né? Seriam as crianças ou seriam os convertidos que se tornam como crianças? Eu creio que os pequeninos, ele está se referindo a todo aquele que converteu e se tornou como criança. E entre esses também as crianças, né? Porque delas é o reino. E para esses pequeninos que se tornaram como crianças, para nós que somos como crianças diante do nosso Pai, né? Os anjos dos céus cuidam de nós. Então, aqui não tem uma base bíblica para falar do anjo da guarda, né? Mas aqui anjos cuidam dos que são salvos. Anjos cuidam dos pequeninos do Senhor, né? A Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então tem anjos que vêm para nos abençoar, nos servir. Agora, não tem nenhuma base aqui para você invocar anjo, ou orar anjo, ou pedir Deus para mandar anjo. Não é? Não existe essa oração. Existe um descansar como um pequenino nos braços do nosso Pai, né? E os anjos vão cuidar de nós na medida que o Pai libera os anjos para fazerem assim. Então, torne-se como uma criança, seja como uma criança, né? Seja humilde, seja dependente, né? Jesus e as crianças tinham uma relação linda, maravilhosa, né? Ele podia brincar com as crianças, ele podia brincar com a irmãzinha, com o irmãozinho dele, né? E as crianças o amavam, e as crianças o procuravam. E as crianças, eles deviam ficar empolgados de ver alguns milagres que muita gente viu, né? Então, crianças também foram testemunhas desses milagres de Jesus. Então, Jesus era humano, Jesus era simples, Jesus era dependente do Pai, Jesus era humilde como criança. Seja como criança, em nome de Jesus. Que Ele te faça parecido com uma criança, para que você entre no reino dos céus, que você confie totalmente na palavra de Deus, que você confie totalmente no Senhor e não duvide jamais do poder e da glória do seu Pai, do nosso Pai, o Pai que quer fazer de nós crianças no reino do Pai, em nome de Jesus. Também quero orar, né, pelo Brasil. Continuamos nessa luta, nessa batalha, né, do Covid, querendo pedir a Deus que tenha misericórdia, que nos livre do mal, que livre pessoas que estão aí à beira da morte, que livre, que dê aos médicos temor do Senhor, sabedoria para tratar dos enfermos. Há 2 semanas atrás eu tive um sintoma, febre, tosse, etc. Né? O que aconteceu? Meu filho me deu ivermectina, azitromicina, zinco
e ainda me deu a receita de hidroxicloroquina. Então, se você tiver algum sintoma, antes até de fazer teste, procure um médico, né, que possa te atender. E eu não tive mais nenhum sintoma. Até hoje não sei, eu fiz um exame, deu negativo, devo fazer outro semana que vem. Estou ótimo, graças a Deus. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe sua vida, que você seja como criança nos braços do Pai, né? Que você seja simples, humilde, dependente, confiante no Pai, como as crianças são. Essa é a minha oração por você, em nome de Jesus. Fica na paz, né? Compartilha aí esse vídeo, vamos aí espalhar a boa palavra de Jesus, né? Como criança, para entrar no reino do Pai. Aleluia. A salvação pertence ao Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te mostre o caminho, que Ele te dê um coração como das crianças.